Meu parceiro, vamos entrar num acordo aqui? Os homens são cabeçudo e veiudo. Não que o Flamengo também não seja, cara. O Flamengo fez uma partida não de almanaque e também não foi de erro zero, mas jogou ao seu estilo, praticou o futebol. O problema é que, cara, quando você erra perante um Bayern de Munique, se você dá uma brechinha, os caras entram e entram firme. Foi isso que aconteceu, Bayern de Munique 4, Flamengo 2, e aí fica o meu pensamento, rapaziada. Tinha toda aquela expectativa no pré-jogo, cara, será que o Flamengo vai mudar a sua forma de jogar? Será que o Flamengo, o Felipe Luiz, ele vai propor um novo estilo de jogo? Afinal, um Bayern de Munique é uma das prateleiras ali maiores do futebol mundial, um gigante europeu, pra mim no mesmo patamar de Real Madrid, PSG, Barcelona, sabe? É um ritmo de jogo, é uma rotação muito diferente do que a gente já tá acostumado a ver. Ele escolheu manter seu estilo de jogo e aí talvez tenha sido o motivo do Flamengo ter conseguido jogar, mas também do Flamengo ter cedido tanto jogo ao Bayern de Munique, a possibilidade deles conseguirem fazer 4 gols. Fica até aqui, ó, a puxada de orelha e a chamada de atenção pro meu parceiro Danilo, que cede boas entrevistas, tudo mais, mas não dá pra mandar uma dessa, né? No pré-jogo, ele me chegou e falou isso daqui. Tinha se perguntado pro Bruno Henrique se o Bayern de Munique seria a mesma parada ali do Chelsea, o confronto com o time europeu. O Bruno Henrique falou, eu acho o Bayern de Munique muito mais forte que o Chelsea. Aqui o Bruno Henrique, ele gabaritou. Aí me chega o Danilo, pós-graduado na sacanagem, e me fala, discordo do Bruno Henrique, o Bayern está no mesmo nível do Chelsea, essa é a minha opinião. O Bruno Henrique entende muito mais de futebol que o Danilo, é impressionante. Rapaziada, é outra rotação. É um Chelsea hoje que não tem nenhuma estrela e é um Chelsea também que não tem aquele padrão de jogo tão bem definido. Sofreu ontem contra o Benfica para se classificar, não é um mau time, não é um time ruim, é um time que ficou em quarto na Premier League. Os méritos do Flamengo ganhar aquele jogo contra o Chelsea foi putaria, uma partida absurda. Só que o Bayern de Munique é um outro patamar, rapaziada, deu pra ver a rotação, a marcação alta, deu pra ver que, tipo, hoje me lembrou muito, sabe o quê? Um Barcelona e Santos. Dois times que gostam de jogar, ofensivos, sabe? Comparando entre um europeu e um sul-americano, o Flamengo foi até muito melhor, tá? O Flamengo conseguiu muitas vezes agredir o Bayern, conseguir chegar no gol, criar oportunidades, fazer o goleiro dos caras trabalhar, virou o Neuer. Só que foi isso daqui, ó, o Danilo dando essa declaração, pareceu o Léo lá em 2010, mandando aquela parada, vamos ver se o Barcelona é tudo isso, e de fato, rapaziada, os caras são tudo isso, é uma outra rotação, e sabe por que eu acho que o jogo foi tão diferente hoje? Foi diferente do Bayern, quando ele enfrentou lá o Boca Juniors, quando ele enfrentou o Benfica, contra o Auckland City, que é um time amador, nem se conta. Olha a visão dos caras antes do jogo, o Flamengo ele deixou uma impressão tão foda contra o Chelsea, e os caras vieram pra matar, pra enfiar a faca e girar. Eles entraram parecendo um jogo de Champions League decisão. Não foi vamos fazer o serviço, vamos ver no que dá, vamos amarrar o jogo, qualquer hora a gente decide. Não foi isso. Tanto que aqui, ó, Kompany, o cabeçudo Kompany, técnico dos caras, falou isso daqui. Pra nós, Bayern de Munique, vai ser como jogar contra um dos times principais da Europa. O Flamengo, ele colocou esse respeito, ele impôs esse respeito durante a competição. Até declaração de jogadores, pô, o Flamengo é um time europeu que joga lá na América do Sul, então eles reconheceram muito essa parada, só que o grande erro, rapaziada, eu acho, é aquilo que eu falei. Foi um jogaço? Foi, mas muito por causa do estilo de jogo do Flamengo. Se a gente for analisar esse mesmo Bayern de Munique que entrou contra o Flamengo, ele jogou contra o Boca Juniors. Desde o primeiro minuto contra o Boca Juniors, os argentinos já estavam fazendo cera, caindo, 2 minutos para levantar, uma cera danada, matava toda hora o jogo com falta. Foi um jogo de Libertadores contra o Bayern de Munique, com o Bayern fazendo o gol, se não nos acréscimos, no finalzinho do jogo. Foi um jogo, não foi parelho, porque o Boca Juniors não conseguia sair para trocação, assim como o Flamengo, mas foi um time que ficou postado lá atrás. Aí a impressão que eu fico é, caraca, mano, eu acho que contra esses absolutos da Europa, se a gente for jogar com os caras, tem que fazer a mesma parada que o Botafogo fez contra o PSG. É bundinha lá atrás, escapada. Se tentar sair muito pelo meio, a pressão dos caras vai te engolir. Também se você sai pelas laterais, a gente teve exemplo aqui no jogo do Flamengo, sai pelas laterais, cara, é complicado porque os caras pressionam e aí o meio já vai estar livre para eles conseguirem fazer. Foi assim o gol do Goretzka.
É complicado. Olha o time dos caras, mano. Kane, Gnabry, Olise, Coman, mano, eles foram com a cavalaria completa pra não ter chance de fato do Flamengo conseguir aprontar. E o time do Flamengo, irmão, eu vou falar pra vocês, rapaziada, é outro patamar aqui pra gente também na América do Sul. Fizeram um baita de um jogo hoje, erraram pra caramba, teve um começo de jogo onde várias peças individuais estavam se cagando, inclusive eu achei que o Wesley, mano, muito precipitado, muito afobado, isso propiciou muitos erros na parte defensiva, e você errar contra um Bayern de Munique, que tem os 11 praticamente no campo de ataque, rapaziada, não dá outra, é abrir 2-0 com 10 minutos e aí acabou o jogo pros caras. Se a gente for ver aqui, ó, no comecinho, era essa parada aqui, o jogo era tão importante que a Cazé TV conseguiu tirar o Impera da casa dele pra comentar o jogo, ele comentava 2 segundinhos, já passava pros outros, mas era aqui, ó, o nível de competitividade e de importância do jogo de hoje. Na entrada dos jogadores, poderia ser uma pressão, poderia surtir algum efeito, Coman saiu rindo, mas toda vez ali que algum jogador do Bayern já vinha passando, vaia absurda, a torcida do Flamengo tava transformando o estádio lá nos Estados Unidos como o Maracanã, de fato era uma presença de peso da torcida do Flamengo, e eu acreditava que, cara, o Flamengo poderia... É difícil a gente falar poderia fazer melhor, mas eu acho que o Flamengo ele poderia resistir mais. Você com 10 minutos já tá perdendo, é muito foda conseguir correr atrás contra um Bayern de Munique, rapaziada. A minha grande visão antes da gente ver tudo o que aconteceu no jogo era o quê? O Flamengo ele vai tentar ter um pouco a posse, se ele conseguir segurar e reter a bola, não levar tanto gol já no comecinho, cara, num segundo tempo, se não tiver perdendo de uma vantagem tão grande, dá pra buscar, porque os caras abrem o bico, rapaziada. Os times europeus no segundo tempo cansam, ficou muito claro hoje. O Bayern de Munique não conseguiu imprimir aquela mesma pressão do começo do jogo no segundo. O Flamengo conseguiu ter mais a posse, tanto que logo no comecinho consegue fazer o pênalti. Mas se a gente for ver aqui, ó, logo no começo do jogo, era algo brutal. Eu fico até me perguntando, porra, por que nenhum time aqui no Brasil consegue ter esse estilo de jogo tão agressivo? É os 11 no campo de defesa. Logo aos 1 minuto, ó, era 5 aqui já marcando a saída de bola do Flamengo, e o Flamengo não tinha uma outra opção. Era fiel ao seu estilo de jogo, troca de passes, só que aquilo, cara, se você perde a bola aqui, é complicado, porque já tá tão próximo do gol que qualquer erro pode ser fatal. Quando você tem um Harry Kane, quando você tem um Olise, um Coman, um Gnabry, é foda, rapaziada, perder aqui nessa região, os caras são letais. E aí, ó, com 5 minutos de jogo, gol contra do Pulgar. Aqui um escanteio, depois uma sucessão, uma série de escanteios ali pro Bayern de Munique, uma pressão muito forte, o Flamengo não conseguindo lidar da melhor forma possível. Pimba, na bola parada, aqui o gol contra do Pulgar. Vamos ver aqui o vídeo, ó, pra gente poder ver de uma melhor forma. Cruzamento aqui e o Pulgar acaba desviando para trás, encobre o Rossi, bola na rede do Flamengo, 1-0 para o Bayern de Munique. E aqui é complicado, tá, rapaziada? Porque quando a gente vê, vou tentar sair jogando, vou tentar pegar a bola e colocar debaixo do meu braço, que deu certo contra o Chelsea. Só que, cara, olha essa parada, mano. É o time todo dos caras no seu campo de defesa. Os 2 zagueiros aqui, ó, que tava pegando, acho que o Plata, não sei se é o... Não, a Arrascaeta tá aqui, era o Plata mais à frente. É todo mundo aqui e o time praticamente todo do Flamengo pressionado dentro da própria área. É uma pressão surreal. O Upamecano, que é um zagueiro dos caras, pressionou aqui o Arrascaeta, e aí o Arrascaeta também no comecinho do jogo também não conseguiu fazer muita coisa. Talvez o cara, para reter um pouco mais a bola, achar aquele passe diferenciado, toda vez que ele tinha bola, ele conseguia ser facilmente desarmado. Não foi um grande jogo do Arrascaeta, essa era até uma das grandes discussões no pré-jogo. Pô, começa com o Arrascaeta, um jogo com uma pressão, com um ritmo tão elevado, padrão Europa, vai começar com o Arrascaeta? Será que já não é melhor começar com Plata e Bruno Henrique ali na frente? O Felipe Luiz fez essa escolha e o Arrascaeta hoje de fato não foi bem, né, rapaziada? O Arrascaeta teve 8 perdas de posse de bola nos primeiros 45 minutos. E numa bola que ele perde, Harry Kane conseguiu aqui aos 9 minutos já fazer 2-0 para o Bayern de Munique. Foi uma jogada do Olise, rabiscador lá na ponta direita, a bola vem pelo centro, aí o Pulgar tenta conectar aqui o Arrascaeta, e é isso, cara, os caras mordem de uma maneira brutal. Olha o Pamecano, o zagueiro dos caras, aonde veio dar o bote em cima do Arrascaeta. E aí eu não sei se ele poderia ter feito uma parada diferente aqui, né?
tentar já devolver aqui de primeira no Gerson, talvez fosse, ó, segurar, cara, segurar a bola aqui no meio, um time que tem uma pressão tão absurda, e aí é muito azar também do Flamengo, convenhamos, era 2-0 com 9 minutos, mas o primeiro foi um gol contra e depois o gol do Kane é uma finalização de fora da área que desvia, é uma finalização que desvia na marcação, não sei se é no Léo Pereira ou no Léo Ortiz, e depois a bola ainda bate na trave e entra. Primeiro gol contra e o segundo um tremendo azar, depois de mais uma perda de posse de bola do Arrascaeta. Depois a gente podia ver, cara, era um Bayern de Munique absurdo. Eu tirei esses prints pra gente poder ver. A gente não vê isso aqui na América do Sul. Os 11 aqui no campo adversário, no campo de defesa adversário. Depois disso, o Bayern de Munique, ele começa a baixar um pouco as linhas, porque ninguém consegue propor uma marcação dessa durante os primeiros 45 minutos. É praticamente uma parada impossível. E aí nisso, o Flamengo começou a ter mais a posse da bola. Quando o Bayern de Munique abaixa suas linhas de marcação, o Flamengo consegue ter a posse e criar oportunidades. Porque o Flamengo, quando se trata de propor jogo, cara, é um time muito bom. A gente vê que é um time muito bom quando ele consegue criar boas oportunidades contra um Bayern de Munique, rapaziada. O Neuer, que tinha aquele meme, todo goleiro contra o Flamengo vira o Neuer, dessa vez ele não precisou virar o Neuer, porque ele era o Neuer. Uma jogada de linha de fundo aqui do Wesley, acho que uma finalização do Arrascaeta, ela sobra, não, finalização nada, ele deu o cruzamento mesmo, né, ó. Ele fez o cruzamento, a bola sobra lá em cima pro Luiz Araújo, e aí o Neuer, cara. É foda, cara, quando você joga contra um time desse, e eles ainda têm um Neuer no gol, irmão... É muita apelação, rapaziada. É muito complicado jogar com os caras. Muita gente no pré-jogo falava do Flamengo conseguir explorar a linha alta do Bayern de Munique. E poucas oportunidades isso daqui aconteceu. Porque poucas vezes o Bayern recuava pro Flamengo tentar explorar isso daqui. E essa daqui foi uma das oportunidades. E tem um lançamento aqui pro Gerson que consegue furar essa linha de defesa aqui do Bayern de Munique. O pessoal falando, o Jonathan Tah é muito lento, que não sei o que. Mano, o Flamengo poucas vezes conseguiu explorar isso. Porque era uma pressão tão alta quando o Flamengo tinha a posse da bola no campo de defesa, que não tinha essa ocasião. O Flamengo não conseguia ter a posse aqui no meio campo. Era muito mais lá próximo do gol. Muito difícil jogar com os caras. É um ritmo de jogo aqui que a gente não tá tão acostumado a tentar sair. Mas mesmo assim, quando o Bayern de Munique recuou um pouco, o Flamengo empilhou oportunidades. Teve a defesa do Neuer, teve essa finalização aqui do Luiz Araújo, até que chegou o momento onde Gerson colocou a peça pra fora, bateu na mesa e falou, vira o Neuer nessa porra. Cara, esse gol aqui do Gerson, eu nem sou flamenguista e eu vibrei. Eu falei, caralho, que golaço da porra. Olha a bomba, eu vi que isso daqui, ó, chegou a 106 km por hora, alguma parada assim. Pega agora essa porra! Neuer, ele deve ter pensado nisso daqui na hora da finalização. O print aqui, ó, da hora do gol, irmão, que loucura. Uma finalização dessa também só mostra a qualidade do Gerson. E jogador, rapaziada, provavelmente aí não fique no Flamengo, ele quer forrar um pouquinho o bolso de dólares, falam até que pode ter uma proposta aí do Al Nassr, agora que Jorge Jesus vai pra lá, mas mano, se ficasse, acredito que seria o maior reforço pro Flamengo. É um jogador que consegue reter a bola, tem um bom passe, a bola não queima no pé, em momentos ali que muitos jogadores do Flamengo estavam afobados, meio nervosos ali no começo do jogo, esse cara aqui era o oposto. Uma tranquilidade absurda, é um jogador já de seleção brasileira, outro patamar o Gerson, tá? Jogador de nível europeu. Só que é aquilo, cara, a partir do momento que teve o 2-1 no placar, o Bayern de Munique ligou a chavinha novamente e não precisou de muita força. A questão ataque contra defesa, a gente conseguia ver o desnivelamento ali dos dois times. A partir do momento que teve o 2-1, o Bayern falou, mano, não vamos recuar porque esses caras aí, ó, a gente não dá pra levar naquele banho-maria. Não dá pra ser aquele jogo tranquilo, não dá pra gente ir conduzindo aqui do jeito que a gente quer. Se deixar o Flamengo com a bola, eles vão criar, vão chegar, vão agredir a gente. Aí o Bayern resolve assumir de novo o protagonismo, sobe de novo a marcação, gol do Goretzka. Só que esse gol do Goretzka, vamos ser sinceros, aqui eu acho que foi uma puta de uma cagada do senhor Rossi.
tá? O Flamengo ele tentou sair aqui, ó, pela lateral, já que pelo meio não tava dando muito certo. Retomada da bola aqui pro Bayern de Munique, que já tem uma troca de passe bem rápida, já abrem aqui de novo no Coman. E aí quando a gente vê, tem o cruzamento, bate o rebate, Goretzka sozinho na entrada da grande área. Eles conseguiram empurrar toda a marcação do Flamengo para a própria entrada da área, para dentro da área, jogadores quase aqui dentro da pequena área. E aí o Rossi, rapaziada, se liga, o Goretzka ajeita, e aí o Rossi, se liga o Rossi, ó. O Rossi, ele me dá um pulinho pro outro canto, cara. Ah, desculpe, isso daqui não pode acontecer, tá, ó. Ó lá, antes da finalização ele tenta adivinhar onde vai sair o chute. Se ele tá mais posicionado no meio do gol, pega essa porra dessa bola, rapaziada. Cara, goleiro não pode prever aonde vai ser o chute, dá um pulinho ali, não sei se ele não tava vendo a saída da bola, mas cara, isso daqui não existe, tá? E aí você levar um 3-1 no primeiro tempo contra o Bayern de Munique é difícil demais de conseguir buscar. E aí, ainda pra piorar, o camisa 5, Eric Pulgar, acabou tendo uma lesão aqui séria, ele saiu ali até no intervalo do primeiro pro segundo tempo. E tá na ambulância, alguma coisa ali no tornozelo, né, rapaziada? Ele foi dar uma chegada aqui no Harry Kane, acabou que ele acabou se lesionando, entra o Alan no seu lugar, Alan ou Alan, e aí, meu Deus, cara, é o sinônimo de jogador burro, tá? Ele entra pra fazer o papel de camisa 5, com menos de 5 minutos em campo, ele me leva um cartão amarelo, que acabou de entrar no lugar de Pulgar e já tá amarelado. Os dois jogadores tomaram amarelo por entrada dura, mas é loucura, tá, rapaziada? Eu não sei se a torcida do Flamengo gosta do Alan, do Alan, irmão, absurdo. Acabou 3-1 o primeiro tempo. Se a gente for ver aqui, ó, o Adriano Imperador até soltou essa resenha. Eu vou ter que entrar em campo pelo visto. Vamos, Flamengo, pega eles! E tinha aquele bagulho, né? Teve uma vez aí que o Adriano Imperador foi perguntado se ele conhecia o Harry Kane. Ele falou, quem é esse cara aí? Quem é esse malandro? Ele não conhecia, hoje conheceu, né? Teve 2 gols aí do Harry Kane no jogo de hoje. Se a gente for ver aqui, ó, o Gerson no começo do segundo tempo já tava começando a ficar meio puto com a Arrascaeta, porque o Arrascaeta não conseguia dar sequências nas jogadas, e era um Bayern de Munique que voltou pro segundo tempo já com não aquela mesma dinâmica do primeiro, não com aquela pressão alta, tava calor, falaram ali que tava com mais de 30 graus, a minha grande expectativa que eu falei era isso, rapaziada, segura o primeiro tempo, tenta, sei lá, perder por 1 gol de diferença no primeiro tempo, que no segundo tempo eu acho que o Flamengo, se coloca a bola no chão, consegue jogar, só que já foi pro segundo tempo perdendo de 3-1, o Gerson puto ali com o Arrascaeta, e aí tanto que até o Flamengo volta um pouco mais com posse de bola, conseguindo jogar, pênalti pro Flamengo, um cruzamento aqui que a bola bate na mão do Olise, e aí o Jorginho mostrou uma categoria absurda e cagou pra cima do Neuer, tá? Se liga aqui, ó. Importantíssimo, Jorginho com fé no pé! Uou! Cara, eu vou falar pra vocês, eu não sou flamenguista, mano, mas nesse 3-2 eu pensei que dava. Toda vez que o Flamengo chegava perto do placar, ia na minha cabeça, caralho, dá, eu acho que dá. Só que não dá, rapaziada, só que não dava. Se a gente for ver aqui, ó, pela câmera de trás, em câmera lenta, o Neuer foi danado, tá? Ele já sabia que o Jorginho é aquele cara que dá aqueles pulinhos, dessa vez ele não deu, ele até deu, ó. Deu pulinho, só que ele não saiu tão antes da decisão, ó, da batida. Foi realmente no último minuto, cara, muito bem cobrado, tá? Jorginho vai deitar aqui no futebol brasileiro. Sei que a contratação dele foi muito também por causa desse Super Mundial, um reforço absurdo, mas aqui para padrão brasileiro, que jogadoraço. Uma meiuca, repito, que se manter Gerson e Jorginho, ninguém aqui no Brasil tem 2 meio-campos desse jeito. Aí depois o Arrascaeta saiu, entrou o Bruno Henrique, teve uma baita de uma oportunidade que ele sai aqui de cara com o Neuer, ele dá um toquinho, é um toquinho que vai com uma força maior, sei lá, mano, pra encobrir o Neuer, poderia ser um 3-3, sei lá, vislumbrar um outro jogo, acabou que a bola sai ali pela linha de fundo, e aí, pra mim, acho que o erro mais grotesco por parte do Flamengo foi essa daqui, cara. O Luiz Araújo, mano, ele já vê na pressão que o Bayern de Munique tava fazendo desde o primeiro tempo, ele querer enfileirar adversário jogando, saindo do campo de defesa pro ataque, saindo pelo meio, onde tá sempre muito congestionado. Cara, se você tá com a posse da bola, sabe, tenta dar uma dinâmica, passa aqui em cima, onde tá meio livre. Não, olha o que ele faz, rapaziada.
desculpa, tá? Isso daqui ele pode ter feito a boa partida que fez, mas aqui ele matou o jogo do Flamengo, cara. Entregou um quarto gol que aí tirou qualquer possibilidade. Harry Kane, 2 oportunidades, 2 gols e centroavante absurdo. Não pode, tá, rapaziada? Não pode, ó, já sai tocando. Mano, ele tinha que buscar alguma outra opção, sabe? Tenta aqui, ó, mete a bicuda no Laimer, entra forte, rasga, estoura a bola lá pra frente, mas não pode sair tentando enfileirar todo mundo assim pelo meio. É a pior decisão possível e foi a que ele tomou. Depois aqui no contra-ataque, depois o Flamengo conseguiu fazer várias e várias alterações. Harry Kane, que todo mundo aí fala que é um camisa 10, é um camisa 9, aqui foi praticamente um lateral, um camisa 5, desarmou o contra-ataque do Flamengo, entrada forte, Ayrton Lucas recebeu o cartão amarelo. Tivemos também essa fala aqui do Caio Ribeiro, onde ele fala aqui, ó, eu acho que o torcedor do Flamengo tem que sair orgulhoso desse Mundial. De fato, rapaziada, se o Flamengo mesmo cai do lado da chave onde tá o meu Palmeiras, tinha muito pra ir ainda, ia chegar numas quartas, se beliscava ali uma semi, dependendo ali do adversário. Se pegasse o Manchester City, seria muito difícil, mas se pega um Chelsea de novo, um Borussia Dortmund, tem jogo, tinha jogo pra jogar. Só que, mano, pegou um Bayern de Munique, se passa, pega um PSG, caiu do pior lado, foi o melhor do grupo e conseguiu cair no pior chaveamento possível. Infelizmente, o Flamengo tentou jogar do seu jeito, mas é um outro nível, rapaziada. O Bayern de Munique é outra prateleira mesmo. Aqui, ó, o Liberta da Depre até colocou, ó, Bayern é nível semelhante a PSG, City, Real Madrid. Desligou, tomou gol, que foi aquele momento que eles abaixam a linha, o Flamengo começa a ter um pouco mais de posse, faz o gol, aí quando eles resolvem voltar a jogar, sem muita força, e sem nem muita dificuldade já consegue fazer um outro gol. É praticamente uma outra parada. Quando a gente vê nível de ataque contra defesa, é um nível muito acima, rapaziada. É um nível muito acima. Se a gente for ver aqui, agora a quarta de final do Super Mundial Copa do Mundo de Clubes, teremos um jogaço, Bayern de Munique contra PSG. Mas eu vou falar, mano, mesmo eu não sendo flamenguista, eu queria um Flamengo versus PSG. Eu tô torcendo sempre pros brasileiros, pra ter essa resenha aí de brasileiro versus europeu, que é muito gostoso a gente ver esse nível de jogo que a gente também não tá tão acostumado a ver. Infelizmente não deu pro Flamengo. Bayern de Munique é de fato um rolo compressor e vai enfrentar o PSG nas quartas de final. Quem vocês acham que vão passar? Será que essa pressão absurda do Bayern de Munique vai dar jogo contra a posse também absurda de bola do PSG? E que acharam hoje também do jogo do Flamengo? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der eu vou estar respondendo, eu vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, que sempre vai me ajudar muito. Valeu e até o próximo vídeo.